Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presta testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu mensageiro. Continuamos a falar sobre os acontecimentos da vida derradeira. Falamos na semana passada da congregação, quando todas as pessoas serão juntadas num único lugar para iniciar então a exposição, a apresentação e a prestação de contas de cada pessoa. Antes, alertar para alguns pontos. Primeiro, que o objetivo desse sermão e dos outros passados é para que as pessoas conheçam o caminho que elas devem trilhar, para que elas tenham certeza do que está por acontecer depois da morte deles, e que cada um siga o caminho que Allah e o seu mensageiro orientaram. Segundo ponto é que se preparem, porque são coisas verdadeiras que vão acontecer. Então, é para que as pessoas se preparem para esse dia ou para esses acontecimentos. O terceiro ponto é dizer que não são histórias contadas, são verdades absolutas, verdades ligadas à fé islâmica, que nenhuma pessoa pode descrer dessas verdades. O outro ponto é que o invisível, as coisas que estão por vir, nós não temos como saber a não ser ensinados por Allah Azza wa Jalla e pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E para termos a certeza, tudo que Allah informou no Alcorão e o seu mensageiro também, de coisas passadas, acabaram se concretizando. E isso é um alento para o coração das pessoas, para que elas acreditem cada vez mais e não tenham nenhuma dúvida. A apresentação das pessoas, Allah Azza wa Jalla no Alcorão Sagrado, traduzindo para o português, diz: e no dia que todos serão apresentados, e nenhum segredo dessas pessoas será ocultado. Todas as pessoas então vão se apresentar, elas e todas as suas obras, até os segredos que eles ocultavam dentro deles, que ninguém tinha acesso, será apresentado. Num outro versículo, Allah Azza wa Jalla diz: e foram apresentados. Quer dizer, você não está se apresentando sozinho, alguém está te apresentando, alguém está te ordenando para que se apresente. E foram apresentados diante do Criador, enfileirados. E foi dito a eles: vocês se apresentaram hoje da mesma forma que nós vos criamos da primeira vez. Nós dissemos na semana passada que as pessoas despidas, nuas, descalças e sem a circuncisão. Um dos acontecimentos que dissemos e alertamos mais uma vez é o silêncio absoluto. É um silêncio impressionante nesse dia. Allah Azza wa Jalla diz: ó meus servos, quanto tempo eu permiti que vocês falassem, e eu estava ouvindo e olhando as suas obras. Nesse momento silenciem todos. Ninguém fala a não ser com a ordem de Allah Azza wa Jalla. Então o silêncio é absoluto e impressionante, porque as pessoas estão se apresentando perante um tribunal. E o tribunal, o dono dele é Allah Azza wa Jalla. Então, se você quiser imagine uma situação dificílima na vida mundana, e você tem que se apresentar diante de um tribunal internacional, que é o topo dos tribunais. O medo, a preocupação antes de entrar, antes de conversar com o juiz. E as pessoas ficam imaginando os acontecimentos que estão por vir. Isso na vida mundana, que é muito simples. Imagine a sua apresentação perante o tribunal de Allah Azza wa Jalla. As pessoas que, depois de se apresentarem, inicia-se a prestação de contas então. Antes disso, o medo, a preocupação, a angústia das pessoas que foram citadas, o sol que se aproxima, o suor para os kafir. O mu'min, o crente, inshallah, ele vai estar numa situação tranquila. Mas para o kafir, muita preocupação, muito tormento, o suor que atinge as pessoas em várias partes do corpo, como dissemos, que algumas vão ser envolvidas com suor. Os kafir na época vão desejar que se inicie a prestação de contas, que acabe essa apresentação, porque ela durou demais e ela foi muito penosa, muito doída para eles. Eles querem que inicie-se então a prestação de contas, mesmo que o destino deles seja para o inferno. Pela situação de tormento que eles estão,
Desejariam que inicie-se então a prestação de contas, mesmo que seja para o inferno o destino deles, porque não aguentam mais. E eles passam então a fazer uma peregrinação atrás dos profetas. Quem pode iniciar ou quem pode ajudar a interceder para que Allah inicie então a prestação de contas? Vão até Adam, depois de Adam a Noé, Ibrahim alayhi salam, Moisés, Jesus alayhi salam, e todos eles foram feito o pedido para que intercedam, para que Allah inicie a prestação de contas, e todos os mensageiros e profetas citados dizem: não me é permitido, a intercessão não me é permitida, e citam alguma coisa que eles fizeram que gostariam que fosse feita de uma outra forma. Não dizemos que são pecados. São coisas que eles fizeram, desejariam não ter feito ou ter feito de uma forma melhor. Menos Jesus alayhi salam, ele diz: não é me permitido isso, mas não comenta nada. E eles vão então ao Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e pedem ao mensageiro de Allah: interceda por nós. E o profeta sallallahu alayhi wa sallam aceita e diz: me é permitido interceder. Allah azza wa jal diz no Alcorão Sagrado: e certamente Allah te elevará para um lugar de honraria para o profeta Muhammad. Talvez esse lugar honroso prometido por Allah seja a intercessão do Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ele então se prostra próximo ao trono de Allah. Glorifica e louva Allah com palavras jamais ditas antes, ensinadas a ele, só a ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e pede a intercessão. Então ele é o intercessor de todas as pessoas nesse momento, do mu'min e do kafir, porque pediram para que se inicie a prestação de contas, e Allah azza wa jal permite então que se inicie a prestação de contas, honrando assim o pedido do Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Como é que se inicia a prestação de contas? As pessoas, todas elas apresentadas, congregadas, apresentadas, inicia-se então com os livros de obras voando, os livros de obras de cada pessoa. Tudo que cada um fez nessa vida mundana, ele vai ser apresentado a ele. Algumas pessoas vão pegar com a mão direita, outros com a esquerda ou por trás das costas. Aqueles que pegarem o livro com a mão direita é o livro de obra dos crentes. Aqueles que preencheram esse livro com coisas boas, com adoração a Allah azza wa jal. E aqueles que pegarem o livro por detrás das costas ou com a mão esquerda, esses são aqueles que Allah azza wa jal irá castigar, são os kafir e os semelhantes. O crente, quando é apresentado o seu livro, ele festeja e diz: eis aqui o meu livro. Ele quer apresentar o livro dele a todas as pessoas, porque ele sabe que foi absolvido nesse dia. Mas por que ele foi absolvido? O que tem naquele livro? Certamente naquele livro existe a salat, que é o pilar, um dos pilares principais do Islã. Certamente existe o jejum, certamente existe a crença verdadeira, o monoteísmo, a adoração do Deus único de Allah azza wa jal. Certamente existe a peregrinação, existe a temência de Allah, existe a benevolência com os pais, existe as obras que agradam a Allah marcadas naquele livro que durou o tempo de vida dele. Preencheu o livro com boas obras, se salvou na vida derradeira. Ele estará então numa vida satisfeita, agradável, num lugar elevado, cujos seus frutos estão próximos. Tudo isso aqui é narrativas do Alcorão Sagrado. E aí temos uma parada então, para que cada um reflita a respeito do seu livro. Cada um de nós tem um livro de obras. E o que colocamos dentro desse livro? Que cada um pergunte para ele mesmo: se eu tiver que prestar contas hoje, o que tem dentro do meu livro que pode me salvar? Então o que salva é a adoração de Allah. A partir de agora, escreva uma nova etapa da sua vida. Escreva uma página nova da sua vida. Faça uma salat que agrade a Allah azza wa jal. Leia uma leitura do Alcorão para que ele esteja escrito no seu livro de obras. Não abandone a adoração de Allah. Não se iluda com a vida mundana, por mais bonita que ela seja. O inteligente é aquele que faz as contas para depois da morte. O esperto e inteligente é aquele que quer fazer um livro cheio de adorações para se salvar depois. Os infelizes são aqueles que se iludiram com a vida mundana e foram atrás dos desejos pessoais. E aquele que for dado a ele o livro pela esquerda, ele diz:
Desejaria que o meu livro não me fosse entregue. O outro comemorou e disse: eis aqui o meu livro, quero apresentar para todo mundo ver. Esse outro desejaria que o seu livro não fosse entregue. Desejaria não saber qual será a minha prestação de contas. Desejaria que aquela morte que eu morri fosse o fim meu. Não queria ser apresentado novamente. Onde está o meu poder? Onde está o meu dinheiro? Esse será castigado. Servos de Allah, o inteligente, o pensador, aquele que tem a mente iluminada, ele tem que sair dessas filosofias mundanas inventadas, retornar para o Islã verdadeiro, para a crença verdadeira. Abra uma nova etapa da sua vida. E se você abrir uma nova etapa da sua vida com sinceridade, arrependido de pecados passados, não se preocupe com o passado, porque Allah é o perdoador. Retorne a Ele, para que Ele te perdoa. Peça o perdão dEle, como Ele mesmo diz no hadith narrado sobre Allah pelo Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ó filho de Adão: se você se apresentar diante de mim com a quantidade da terra inteira em pecados, eu posso perdoar, e isso não vai diminuir em meu poder nada. Basta que a pessoa retorne para Allah Azza wa Jal. A prestação de contas, então, existe dois tipos. Falamos da apresentação, de que forma se inicia a prestação de contas e como que ela é feita. Para os crentes, uma prestação de contas amena, fácil e tranquila. Allah Azza wa Jal faz com que o crente se aproxime em honraria a Ele. Em honraria, se aproxime de Allah, não em distância, em honra. E Allah acoberta ele para que ninguém saiba o que está acontecendo entre ele e o seu servo. Como disse o Rasul sallallahu alaihi wa sallam: não existe entre vós uma única pessoa que não falará diretamente com Allah Azza wa Jal. Outro hadith diz: uma pessoa vai olhar à sua direita, só vai encontrar as suas obras. Vai olhar à sua esquerda, só vai encontrar as suas obras. Vai olhar diante dele, só vai encontrar o fogo do inferno. Temam Allah pelo fogo do inferno, a não ser, mesmo que seja com a metade de uma tâmara. Allah Azza wa Jalla, então, aproxima essa pessoa e faz com que ela se lembre dos seus pecados. Apresenta somente os pecados a ele. Os pecados são apresentados, não são contabilizados. E ele diz: você se lembra do seu pecado fulano, do seu pecado fulano, até que Allah Azza wa Jalla diz: eu acobertei esses pecados seus na vida mundana e hoje eu perdoo eles para você. Então, esse tipo de prestação de contas dos crentes verdadeiros é uma apresentação somente das contas deles. Esse aqui é um atestado de honraria para eles. Eles se apresentam: estão aqui os pecados de vocês todos, mas estão perdoados. A prestação de contas dos kéfer é ao contrário. É terrivelmente constrangedora e complicada. O Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: todos aqueles que prestarem contas detalhadamente sofrerão castigo, só por prestar contas. Veja que o primeiro não sofreu. O primeiro talvez se constrangiu somente por apresentarem a ele as suas falhas. Esses vão se constrangir, vão se arrepender, vão sofrer, porque todos os seus pecados estão contabilizados e ele será perguntado por todos os seus pecados, pequenos e grandes. A situação então é bem diferente. Allah Azza wa Jal diz: e quando o livro for apresentado, verás os criminosos atordoados pelo que existe nesse livro, e dirão: ai de nós, que livro é esse, que não abandonou nem pecado pequeno nem grande? E todos eles verão as suas obras apresentadas diante deles. O outro viu uma apresentação, esse prestou contas de todos os seus pecados. Toda pessoa terá o seu livro de obras no dia do juízo final, e será dito a ele: faça você mesmo a sua contabilidade se você quiser. O livro está ali, ninguém pode desmentir. Então, dois tipos de prestação de contas, e pedimos que Allah facilite a nossa prestação de contas, para que prestamos as contas junto com os crentes. Os testemunhas nesse dia, veja que é um tribunal. O tipo de prestação, como é que se apresenta, quem são os testemunhas? Os testemunhos são os profetas e mensageiros de Allah. Uma outra testemunha é o povo de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Porque no hadith é dito para o povo de Noé, sobre Nuh alayhi salam, é perguntado a eles, Nuh realmente divulgou a mensagem? Eles vão dizer, não sabemos. Quem é que vai testemunhar que Nuh apresentou a mensagem ao seu povo? O povo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque teve no Alcorão o comprovante e ele vai poder testemunhar. O próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai ser um dos testemunhas nesse dia. Então os profetas e mensageiros, o povo do mensageiro sallallahu alaihi wasallam, o próprio mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e por incrível que pareça, os membros do corpo humano de cada pessoa. Aqueles membros que você utilizou e as pessoas utilizaram no pecado, para satisfazer os membros, eles vão testemunhar, alguns deles vão falar. Veja o que é narrado no Alcorão Sagrado sobre os testemunhas. O dia que as vossas mãos nos falarão, as mãos vão falar, os pés vão testemunhar, a audição, a visão e as peles. E vai ser perguntado para eles, a própria pessoa vai perguntar para os seus membros, mas os pecados que eu fiz era para beneficiar e deliciar o corpo. Por que vocês estão testemunhando? Eles vão responder, nos fez falar e testemunhar aquele que fez a todas as coisas falar. Então os testemunhas são do próprio corpo humano, para que ninguém diga que essa testemunha é falsa, eu não aceito. Você tem que aceitar os seus próprios membros que vão testemunhar, aqueles membros que te acompanharam durante a vida inteira. De que forma você utilizou, eles vão testemunhar. Existe o livro de obras que está sendo anotado tudo, e os membros que você utiliza para várias coisas, audição, visão, as mãos, os pés, todos eles vão testemunhar. Nesse momento é terrível, algumas pessoas se apresentam e passam diretamente sem prestar contas e entram no paraíso, sem prestação de contas. O Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, serão colocados no paraíso do meu povo 70 mil, sem prestação de contas. Eu pedi que Allah aumentasse, Ele aumentou, junto com cada 1000, 70 mil. Então 70 mil crentes muçulmanos entrarão no paraíso sem prestar contas. O mensageiro que tem misericórdia do seu povo suplicou para que Allah aumentasse a quantidade, e Allah atendeu. Mais uma honraria para o Rasul sallallahu alaihi wasallam, e disse, com cada 1000 mais 70 mil. Então 70 mil em cada 1000, junto com cada 1000, 70 mil. Isso é uma honraria, isso aqui é uma generosidade de Allah azza wa jal. O Rasul deu essa mensagem e entrou. Os companheiros dele ficaram perguntando, quem será que são essas pessoas? O Rasul escutou e voltou. Ele disse, são pessoas que confiam em Allah azza wa jal, em todas as situações. São pessoas que não se benzem, a ruqya, que nós achamos a palavra benzer, que não se benzem, preferem se confiar em Allah azza wa jal, confiar em Allah, porque existe um tipo de ruqya permitida e existe um tipo de ruqya não permitida no Islã. Eles não faziam nenhum tipo dessas, preferiam confiar em Allah azza wa jal. Não há problema em fazer a ruqya permitida, mas esse hadith diz que eles são aqueles que não pediram e não fizeram. E aqueles que não se curaram com queimaduras, antigamente ou até pouco tempo, para curar eventuais doenças se queimava umas partes do corpo. Preferiam também não usar esse tipo de remédio e confiavam também somente em Allah azza wa jal. Aqueles que não sentiam nenhum tipo de superstição, confiavam somente em Allah azza wa jal. Esses são os 70 mil que junto a cada 1000 deles entrarão mais 70 mil no paraíso. Pedimos que Allah azza wa jal nos faça entrar no paraíso junto com eles, inshallah. Na próxima semana nós vamos falar de regras, como são as regras para a prestação de contas, quais são as primeiras coisas que são apresentadas para a prestação de contas, e os direitos entre as pessoas, como é que vai funcionar tudo isso, e dizer, servos de Allah, não se distraia, continue adorando Allah azza wa jal da forma que agrada a Ele, para que a gente se salve nesse dia.